Olá, eu sou Cláudio Espínola e sou diretor do Instituto Morada da Floresta. E estou aqui para falar um pouquinho sobre compostagem. Compostagem doméstica, que é o ponto de hoje. Nós atuamos com um modelo de composteira doméstica, que são 3 caixas que se encaixam, uma em cima das outras. Não necessariamente precisa ser esse modelo de caixa. Eu comecei, durante muito tempo, eu fiz em modelos de caixas de madeira mesmo, dessas que a gente pega em feira, no sacolão, no Ceasa. No caso de fazer com caixa de madeira, a gente faz uma forração de plástico interna, né? Então não precisa ser exatamente esse material, essa caixa. Pode ser até balde, lata de tinta. Então como que funciona? O recipiente de baixo, ele vai coletar o líquido que escorre, o excesso de líquido que está presente nos resíduos orgânicos, nos alimentos, né? Então não é 100% necessário ter uma caixa de coleta de churume. A gente chama esse líquido de churume orgânico, que não é aquele churume que está no aterro sanitário, que ele está misturado com todos os demais resíduos e acaba virando um elemento bem tóxico, né? No caso da compostagem, o churume ele é limpo, né? Nada mais é que o excesso de água presente nos alimentos, que passa pela terra, filtra, então ele vem com uma cor um pouquinho mais escura, e os nutrientes que estavam dentro do próprio alimento também, né? Esse churume tem uma concentração de nutrientes muito rica, que a gente utiliza como um adubo também. Ele é um adubo natural, que deve ser diluído em água pela sua concentração e regado nas plantas, né? Então as 2 caixas de cima são furadas dessa mesma forma. E a caixa de baixo, ela não tem o furo e tem o furinho da torneira. Então eu vou ensinar para vocês, dar as dicas de como vocês conseguem fazer em casa. Vamos lá, olha, a caixa do fundo que coleta, ela não tem nada, ela não tem furo nenhum, tem apenas o furo da torneirinha. Nós recomendamos, nós fazemos o furo em uma das extremidades da caixa, para facilitar a drenagem do líquido. Então a gente coloca um cálcio, né? Recomenda colocar um cálcio no lado oposto da torneira e o líquido vai para lá, ele drena melhor. Então essa nós chamamos de caixa coletora, né? Porque coleta o churume. E essas são as 2 caixas digestoras, que elas estão digerindo os alimentos. Então na caixa digestora a gente faz o furo com a broca 4 ou a broca 5. A gente usa normalmente a broca 4 para evitar ficar caindo muita terra na caixa do churume. A gente aumenta se aumenta o buraco, aumenta a drenagem, que isso é bom, né? Mas tem esse porém aí que cai mais terra. Esses furos são feitos com a furadeira normal, né? Uma dica que a gente dá, que também dá um certo trabalho, é que quando a gente faz o furo fica uma certa rebarba, né, no plástico. Então assim, a gente pega um estilete e limpa toda essa rebarba para ficar agradável de passar a mão, não machucar a mão e também não atrapalhar a própria drenagem do churume. Com uma ferramenta um pouquinho mais específica, que chama Dremel, a gente faz os furinhos da tampa. Dá para fazer o furo com a mesma broca com a furadeira, porém essa ferramenta ela é de mais fácil, né? Ela é mais levinha, então ela facilita mais o uso, porque essa broca é uma broca bastante delicada. Então a gente faz os furos na tampa e na lateral da caixa para aumentar a circulação de oxigênio. A gente usa a broca 1, não é muito fácil de encontrar no mercado. Não encontrando, não tendo na sua cidade, no teu lugar, pode usar a broca 1,5 também. Com as 2 caixas já furadas, as tampas já furadas, então nós vamos pegar e forrar, fazer uma forração, né? No caso aqui eu estou usando humus de minhoca, pode ser terra adubada, pode ser terra de compostagem, não há uma necessidade de ser humus de minhoca. E a gente mistura um pouco de serragem também, para aumentar o volume dessa terra, né? Serragem nada mais é que a casquinha da madeira, né? Que se encontra muito em madeireira, e algumas marcenarias têm dessa serragem grossa. A gente sempre recomenda a serragem grossa. Então faz uma forração de aproximadamente 2 dedos de altura nessa caixa de baixo, na primeira caixa digestora, que ela vai ficar no meio.
Essa forração a gente chama de cama das minhocas, né? O que é? É um ambiente neutro em que não vai sofrer variações de temperatura, da compostagem, da fermentação, variação de pH. Então assim, é um ambiente que a gente deixa ali preservado, que as minhocas, elas, se por acaso tiver algum elemento estranho na compostagem, variação de temperatura, a temperatura se elevar muito por causa da fermentação, um pouco ácido, elas têm um ambiente ali seguro até para botar ovinhos e tal. Na caixa de cima a gente faz a mesma forração feita embaixo, né? Então eu vou dar uma já acelerada no processo aqui. Porém, com o diferencial que aqui a gente vai colocar as minhocas, né? O humus de minhoca, normalmente ele já vem com bastante ovo de minhoca aqui. Caso você não consiga encontrar minhocas na tua cidade, você pode também comprar humus fresco, que normalmente tem um pouquinho de ovinho lá, que vai demorar muito mais, mas com o tempo as minhocas vão se reproduzir. A gente utiliza a minhoca californiana, né, que é uma espécie também conhecida como minhoca vermelha. Ela tem uma característica, ela é mais mansa do que a nossa nativa, a nossa do Brasil, né? Ela é um pouco mais fina do que a puladeira nossa, né, a nativa, e ela é mais tranquila também. Mas o uso dela na compostagem é que ela tem ela se alimenta do resíduo orgânico fresco, né? Ela não, enquanto a outra, ela precisa esperar o alimento receber o processo da compostagem normal para depois ela se interessar por se alimentar dele. Então coloca as minhocas em cima e praticamente a composteira está feita. Agora eu vou dar as dicas de uso da composteira doméstica. Então, o baldinho da pia é um baldinho normal que fica ali na pia e vai se colocando, vai acumulando os alimentos, né? Na hora que está fazendo almoço, fez o lanchinho da tarde, da manhã, casca de fruta, casca de legumes, enfim, alimentos gerais. A gente recomenda, não deve colocar carne, fezes de animais domésticos, cachorro, gato, tal, papéis higiênicos e óleo. Os alimentos cítricos a gente evita também colocar o limão. Porém, a laranja, né, e outros tipos de frutas cítricas pode ser colocada, porém numa quantidade em observação. A gente sugere não ultrapassar de 20% do total do que você está colocando. E alimentos cozidos também, normalmente é um tabu, que falam que não pode, que é difícil de compostar. A gente tem percebido também que em quantidades reduzidas também não tem problema, pode colocar que a compostagem acontece mesmo assim. Na pia a gente sugere sempre ter uma tampa no baldinho, né? Porque se o teu baldinho na tua casa, na pia, ele fica aberto, porque, né, você vai jogando, tá fazendo almoço, ele tá aberto, aí você não jogou naquele momento na composteira, o baldinho pode ficar aberto, ele pode receber alguma mosca que entra no alimento ali e coloca os ovinhos. E quando coloca na compostagem, em algum momento esses ovinhos vão virar larvas. A gente sugere que coloque amontoado num cantinho, né? Que não espalhe esse resíduo pela caixa inteira. Então a gente coloca no cantinho, por quê? Porque sempre, isso é muito importante, sempre quando colocar os resíduos orgânicos, os resíduos devem ser cobertos com matéria vegetal seca. Pode ser utilizado folha seca também, grama, se você tem um jardim, podou a grama, cortou a grama, deixa a grama para secar, guarda a grama seca num recipiente próximo à composteira e cobre com grama, palha, enfim. Então pega a serragem ou a folha, enfim, o elemento seco e cobre muito bem os alimentos orgânicos, né? E outra vantagem da serragem grossa é que ela forma, ela forma camadas de oxigênio, né, de ar. Então isso também facilita, acelera o processo da compostagem, porque a serragem em pó, ela diminui muito a camada de ar, né, a oxigenação interna do sistema. Então quer dizer, coloca o resíduo orgânico ali, cobre muito bem coberto, de uma certa maneira, de que você nunca deve ver alimento
exposto dentro da composteira. Esse é o segredo de qualquer da compostagem, para ela não atrair moscas, não dar cheiro, enfim. E o que vai acontecer? Dia a dia você vai pegar o lixinho, colocar aqui o resíduo orgânico, o baldinho, vai lá e coloca. Chega um momento que vai encher a caixa. Então o tamanho da sua caixa, da sua composteira, ela é dimensionada de acordo com o tamanho da tua família e o tamanho da produção de resíduo que essa família gera. A matemática é que demore um mês para encher cada caixa. Então o que acontece? Está enchendo a caixa, cobrindo com alimento, com resíduo, com a serragem, coloca mais resíduo, serragem e tal, chega uma hora que encheu até a boca essa caixa aqui. Então esse é o momento de fazer a troca. Então tu vai pegar a caixa que acabou de encher, vai colocar ela no meio e a caixa do meio vem para cima. Então, o que vai acontecer? Aquela caixa que foi para o meio, ela vai ficar aqui mais um mês, que é o tempo que se vai levar para encher essa segunda caixa. Então, o tempo, o que é? É um mês enchendo a caixa e um mês descansando enquanto a outra caixa está sendo cheia. As minhocas que estavam nessa caixa, elas perceberam naquele momento que também tinha alimento novo na outra, e algumas começaram já a migrar para a segunda caixa, enquanto as outras estavam devorando aqui o que tinha de resíduo. Então, aos poucos, o próprio movimento natural das minhocas vão fazer essa migração de uma caixa para outra e popular as duas caixas. Então a gente dá duas dicas, assim, estratégias para conseguir tirar o adubo, evitando de tirar as minhocas, né? Então, uma é a seguinte: pega a composteira e coloca no sol e vai raspando com uma pazinha de jardim, uma pazinha de lixo mesmo, como essa, vai raspando o adubo de cima. Porque quando coloca no sol, as minhocas vão mergulhando, elas não gostam da luz, né, da claridade. Então elas vão mergulhando. Na medida que elas mergulham, vai raspando o adubo e tirando só o adubo. Dá mais uns 5 minutinhos ali, mexe ali, elas vão mergulhar mais um pouquinho. E assim, aos poucos, vai tirando até o momento em que as minhocas se concentraram no fundo e você chegou naquela medida lá de 2, 3 dedos da cama das minhocas. Então essa aí é uma das nossas missões, né, do Instituto Morada da Floresta. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, né, pode acessar o nosso site, que é www.moradadafloresta.org.br, né? E então lá vai ter muita informação. Então é isso. Agradeço a participação.